Olá, 19 de março e começa a União Brasil. Como manda a tradição, choveu no dia de São José, no Ceará. Superstição ou não, vamos ver que a chuva de hoje ainda não é garantia de boa quadra chuvosa no estado. De toda forma, hoje foi feriado do padroeiro do Ceará e vamos ver como ficou o comércio na capital. Cresce a aprovação da presidente Dilma Rousseff entre os eleitores. Ela é a mais bem avaliada no primeiro mandato da história nacional. Porque o Brasil não conseguiu reduzir os casos de homicídios por arma de fogo, mesmo com a campanha de desarmamento. Você vai ver como foi a missa solene que inaugurou o pontificado do Papa Francisco no Vaticano. E como é dia de São José, vamos mostrar por que ele é tão querido no Ceará e o que representa para os seus fiéis. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Se chove no dia de São José, 19 de março, é sinal de que o inverno vai ser bom e a colheita também. É assim que reza a crença popular que vem da fé católica. O famoso santo que alivia a agonia do sertanejo é, inclusive, o padroeiro do nosso estado, Ceará. Seu Evânio se preveniu, sabia que 19 de março era dia de São José e não dispensou o guarda-chuva antes de sair de casa. Saí preparado porque essa data sempre no Ceará foi de se chover, o inverno será bom. E novamente este ano a chuva veio. Bem mais forte na madrugada, é verdade. E durante o dia o tempo ficou assim, nublado. Para os que têm fé na tradição de São José é um bom sinal, mas para os meteorologistas apenas uma coincidência. Isso partiu da crença popular, não é coisa da igreja, não é coisa oficial. É a tradição, é a própria cultura do povo, é coisa do nordestino, é coisa do cearense. Mesmo com essa chuva, o chamado inverno cearense não está bom. As chuvas este ano estão bem menores do que no ano passado e se compararmos com a média estatal de 376 milímetros, a gravidade da situação fica mais evidente. O equinócio ele marca a mudança de estação, ou seja, nós estamos saindo do verão e passando para o outono. Um outro fator muito importante é que marca a mudança, o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte, o que poderia ocasionar chuvas significativas durante esse período de fevereiro a maio. Com a ajuda do tempo ou de São José, a chuva veio. Aparentemente, pelo menos para os nordestinos, nesta data São Pedro está de folga e quem toma conta do setor é mesmo São José. As coisas estão coincidindo, porque a própria natureza, o calor também humano e da temperatura, faz com que as chuvas venham. Coincidindo, então chove sempre nessa época de março, São José. E, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, chegou a 102 o número de municípios cearenses com chuva nesta terça-feira, dia de São José, padroeiro do Ceará. Até o meio-dia, a maior precipitação ocorrida foi em Jaguaretama, com 158 milímetros. Em seguida vem a Copiara, com 98 milímetros. Em Fortaleza, choveu apenas 1,6 milímetros. Ainda segundo a FUNSEMI, as precipitações foram registradas em todas as 8 regiões do estado. É importante mesmo que chova no interior. Aqui na capital, nem tanto assim, mas que os nossos agricultores tenham uma boa colheita este ano. Participe do União Brasil, nosso telefone está à sua disposição, 3486-1721. Pela internet você pode comentar também através do Twitter. O nosso perfil é o @UniãoBrasilTV. E as federações das indústrias do Ceará e do Rio de Janeiro calculam um prejuízo de aproximadamente 42 bilhões de reais com os feriados no Brasil este ano. Isso demonstra que feriado pode ser sinônimo de descanso e também de prejuízo para a economia do país. Feriado é bom. E uma pausa no trabalho e nas escolas no meio da semana, como a do feriado de São José, padroeiro do Ceará, pode ser melhor ainda. Mas um dia inteiro de folga pode representar prejuízo para a economia do país,
principalmente para o comércio, que fica fechado. Mas quem lucra mesmo em um feriado como este de São José são os hipermercados, que ficam abertos durante todo o dia. Aqui, o consumidor pode fazer desde aquela compra simples de supermercado até dar uma olhada nos eletrodomésticos, eletroportáteis e também celulares. Uma boa e grande vantagem, já que as lojas do centro da cidade hoje estão fechadas por causa do feriado. Para a população, bom mesmo seria que as lojas e os bancos estivessem abertos no feriado. É um tempo que a gente tem, né, para a gente fazer. A semana já é tudo ocupada, então isso aí é bom, uma oportunidade boa. Eu, pelo menos, hoje eu tinha um negócio para resolver dentro da cidade, mas não pude. Está fechado, deve estar fechado, né? E em 2013, a Federação das Indústrias do Ceará e do Rio de Janeiro calculam que o prejuízo para a economia do país gira em torno de 42 bilhões de reais com os feriados este ano. Serão 12 pausas oficiais, 8 ocorrerão no meio da semana, sem contar com os estaduais. No Ceará, o de São José nesta semana, dia 19, e o da abolição da escravatura no Ceará, dia 25 de março. O ritmo de atividade econômica, na maior parte dos setores, eles resfriam no feriado, principalmente quando a gente tem feriado meio de semana, porque o ritmo da atividade dos profissionais, de um modo geral, as pessoas gostam de imprensar, e faz com que a gente tenha uma mudança do segmento de consumo desses indivíduos. E o lucro é praticamente certo para quem abre as portas no feriado. O que é que a gente observa? Uma retração forte no consumo de bens e serviços, principalmente na parte de eletroeletrônicos, na parte de vestuário. E o que se sobressai é a parte de mercados, hipermercados, que, conforme a legislação, eles não podem fechar em todos os feriados. Então, um foco, muitas vezes, e o crescimento de consumo nesses dias é fortalecido nesses estabelecimentos. Mas além dos hipermercados, quem trabalha com diversão costuma tirar um bom lucro nos feriados. E numa cidade litorânea como Fortaleza, opção de lazer não falta. No feriado de São José, o sertanejo espera chuva. A capital cearense amanheceu com o céu nublado, mas teve sol suficiente para atrair muita gente para as barracas da Praia do Futuro. Lucro certo para quem trabalha com diversão. Por mais que às vezes o comércio realmente fecha, é uma hora que, na verdade, todo o setor de alimentação fora do lar ele começa a faturar mais. Porque como é um dia fora do normal, todo mundo vai em busca de alimentação e entretenimento. E aí todo o setor acaba comemorando esse dia de movimento fora do normal para a gente. Então é um dia que é comemorado por todo mundo. Ontem bares e restaurantes ficaram muito movimentados, hoje ainda vai ter restaurantes movimentados e as barracas hoje ficam realmente bem cheias em função do feriado da terça-feira. Um feriado no meio da semana é bastante lucrativo para bares e restaurantes. Afinal de contas, para quem pode imprensar, foram 4 dias de folga. A gente esperava receber aqui de sexta-feira até hoje em torno de 300 mil pessoas. Tivemos uma boa movimentação no sábado, no domingo, E a terça hoje está meio nublada, mas a gente espera que as pessoas venham para as barracas, comer um peixe, comer caranguejo, se confraternizarem aqui com os amigos na sombra, apesar de não ter muito sol. Ela fala em aumento de oportunidades de emprego nos feriados. Costuma-se contratar atendentes por diária. E eu sempre digo que a gente está precisando de mão de obra, então nós vamos ter aí até julho. Nós estamos abertos para estar entrevistando as pessoas, treinando as pessoas já com vistas para a Copa, já com vista para as férias de julho e para esses feriados todos que a gente tem pela frente. E para quem mora em Fortaleza ou está a passeio, o melhor mesmo, apesar das nuvens, é ir a uma barraca de praia e pedir aquela água de coco bem gelada. Pelos lugares que estão fechados hoje, acho que a praia é um lugar que realmente faz todo mundo vir. Fortaleza é conhecida pelas praias belíssimas, por ser um povo que adora praia e feriado é de lei, Com certeza. A seguir, por que a política de desarmamento do Brasil não conseguiu diminuir o número de homicídios por arma de fogo. União Brasil volta num instante. Voltamos. Os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão rindo à toa.
Depois de uma dolorosa derrota no Congresso com a derrubada dos vetos presidenciais ao projeto dos royalties do petróleo, os estados produtores agora comemoram a vitória parcial no Supremo Tribunal Federal. É que a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar ontem que garante a aplicação dos critérios antigos que beneficiam os estados produtores e suspende a vigência do novo modelo, que não faz distinção entre produtores e não produtores. Mas a palavra final deve ser dada pelo plenário do Supremo nos próximos dias. Uma pesquisa Ibope, Conferência Nacional da Indústria, que acaba de sair, segundo esta pesquisa, o governo de Dilma é aprovado por 79% dos brasileiros. Cresceu 1% o percentual dos que acham o governo ótimo ou bom, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e agora é de 63%. E o percentual dos que dizem confiar em Dilma passou de 73% para 75%, ainda dentro da margem de erro da pesquisa. O Ibope informa que a aprovação do governo em todas as áreas do país gira em torno de 60%, mas que no Nordeste avançou para 70%. Com isso, na lista de presidentes brasileiros, Dilma é a mais bem avaliada no primeiro mandato. O Brasil tem a sua própria política de desarmamento que já existe há quase 10 anos. Mas de lá para cá, o número de homicídios por armas de fogo continua alto. Será que não conseguimos enfrentar a violência através da política? A pesquisa revelou que em 30 anos, as mortes por armas de fogo no Brasil aumentaram 346%. Segundo a Associação da Indústria de Armas e Munições, o estudo comprova que as políticas de segurança pública adotadas pelo governo não foram suficientes para reduzir os índices de violência no país. Na tentativa de mudar essa realidade tão dolorosa, o governo federal criou em 2004 a Campanha Nacional do Desarmamento, que busca a mobilização de todo o país para retirar de circulação o maior número possível de armas de fogo. No Brasil, mais de 80% dos homicídios por arma de fogo eles têm por base motivos fúteis. Todo cidadão de bem que tem a ilusão de que possui uma arma, está se defendendo e defendendo a sua família, na verdade, ele está aumentando e muito o risco de acontecer algo muito grave, até fatal, para ele e para seus familiares. Até agora, nesses 8 anos de campanha, já foram entregues mais de 610 mil armas de fogo para serem destruídas. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, este professor de Direito Penal destaca que, com ele, os crimes acidentais até reduziram e foi registrada uma queda no número de armas entregues ao mercado negro dos bandidos. Não adianta você desarmar o cidadão e não ter uma política criminal pública eficaz para desarmar o bandido, para coibir as feiras que em todas as grandes metrópoles tem vendendo arma clandestina, uma política policial mesmo, não só criminal, mas policial mesmo, mais ostensiva de desarmamento. E o trabalho continua intenso, pois de maio de 2011 até janeiro deste ano, a campanha do desarmamento já contabilizou mais de 64 mil armas de fogo recebidas. O crime organizado que não compra armas em loja, ele vai exatamente em busca dessas armas, tirando-as do cidadão de bem. Então termina que o cidadão de bem é quem arma o bandido. É ilusão, é um equívoco achar que o bandido irá à sede da Polícia Federal e entregar a arma dele. Então o Estatuto do Desarmamento acaba desarmando a população, os cidadãos, que normalmente já não cometeriam crime. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 100 mil crianças começam a fumar por dia em todo o planeta. Um problema que atinge o Brasil, apesar do trabalho do Ministério da Saúde contra o tabagismo. De acordo com um estudo chamado Atlas da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, o Brasil tem 25 milhões de fumantes. Desse total, 13,2% são meninas, entre 13 e 15 anos. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. 50% desses adolescentes que iniciam na adolescência, eles que iniciam assim precocemente, eles já vão se tornar um fumante habitual. O câncer relacionado ao fumo causa mais morte do que todos os outros tipos de câncer combinados, sem falar no número de mortes por fumantes passivos, que no mundo todo chega a 600 mil.
Brasil. É um dos que causa mais morte, é o terceiro lugar em mortalidade, né? Perdendo para as doenças cardíacas e para o câncer de mama. O cenário previsto para 2015 é que 33% dos casos de câncer no mundo inteiro sejam relacionados ao tabagismo. O consumo de cigarro está cada vez mais precoce e o grande foco das campanhas publicitárias de tabaco é o público jovem. Cigarro, ele simboliza poder, né? Então, a partir do momento que eu estou com um cigarro na mão, que tem um símbolo de proibição, né? Então eu posso estar ali burlando algumas regras e me sentindo um pouco mais poderoso. E é claro que os pais têm grande papel para evitar que os filhos usem a droga. Se a família não percebe, né, essa experiência que o jovem está passando, seja a menina ou menina, então ele só vai entrar mais e mais, né? Passa das drogas, né, permitidas, entre aspas, e daqui a pouco inicia para as que não são permitidas. Problema sério, né? É comum você ouvir por aí sobre os benefícios do exercício físico em qualquer idade. Isso é indiscutível, já que a saúde do corpo tem a ver com o movimento. Vamos ver agora como as mulheres podem manter o vigor físico com exercícios diários, acompanhamento profissional e garantir disposição em qualquer fase da vida. Dona Elba tem 75 anos e só começou a se exercitar há 2. A aposentada, que nunca tinha entrado em uma academia antes, hoje sente os benefícios da atividade física regular. Depois que eu passei a fazer academia, eu esqueci tudo. Fora de brincadeira, eu sou mulher, às vezes eu até brinco com a professora, com a Jéssica, com meus professores. Eu digo, gente, eu sou mulher para qualquer coisa. Pelo menos 30 minutos de atividades físicas. Segundo os especialistas, esse é o tempo suficiente para garantir bem-estar à rotina feminina em todas as idades. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente tem que estar sempre em movimento. Então, respeitando-se as limitações de cada faixa etária, a gente vai ter como montar programas específicos para isso. O exercício ajuda na prevenção de diversas doenças e também no próprio tratamento, uma vez que essas doenças já estejam instaladas. E pode ser também muito divertido. Nesta aula, por exemplo, as alunas usam um novo equipamento. O resultado é inacreditável. Equivale a 15 sessões de drenagem linfática. Quando eu vejo eu fazendo academia que muda de mix, aquelas meninas de 35, 40 anos param e dizem, ai, não aguento mais. Eu digo, gente, eu sou a avó da academia, vamos para adiante. Segundo o IBGE, 48% das mulheres adultas no Brasil estão acima do peso. A obesidade atinge quase 17% das brasileiras. Vai desde os benefícios estéticos, que seria redução do percentual de gordura, fortalecimento muscular, até os benefícios mais fisiológicos, mais relacionados à qualidade de vida, que são melhoria no equilíbrio, na coordenação. A seguir, a gente vai entender por que a chuva deste dia 19 de março é tão esperada pelos cearenses. Uma questão de fé em São José mesmo. A gente volta já. Falando no Papa, hoje o mundo assistiu à cerimônia inaugural do pontificado do Papa Francisco no Vaticano. Ele chegou à Praça São Pedro num carro aberto e acenou para a multidão com fiéis de muitos países. No meio do caminho, até parou para cumprimentar alguns deles e abençoar um homem que era carregado por um rapaz. Em seguida, na Basílica, o Papa iniciou uma procissão e orou diante do túmulo de São Pedro antes de começar a missa solene. Durante a cerimônia, ele recebeu o palio pastoral, feito de lã, e o anel do pescador, símbolo do poder papal, feito de prata, contrariando a tradição dos seus antecessores que usaram anéis de ouro. Durante a homilia, o Papa Francisco falou em defesa dos pobres, dos mais fracos e do meio ambiente e disse que o trabalho da Igreja Católica Apostólica Romana e de todos os seus fiéis deve ser um serviço humilde, acolhendo a todos. Estavam presentes na missa dezenas de chefes de Estado, inclusive a presidente Dilma Rousseff, que teve a oportunidade de cumprimentá-lo. E como hoje é dia de São José, padroeiro do Ceará, vamos mostrar
como a fé neste santo por aqui move uma boa quantidade de fiéis. Neste dia 19 de março, ele foi homenageado em muitas igrejas e comunidades da capital cearense. E é o que você acompanha agora. Com Jesus a própria vida, ó São José, tu és feliz. São José é o nome desta pequena comunidade católica criada há 17 anos no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Eu, que sou do interior, que tenho uma fé muito grande em São José, então a gente fundou em homenagem a São José, por isso que a gente botou o nome da comunidade de São José. José é como se chama o aposentado que se orgulha de carregar esse nome. Papai é filho de um José. Então o primeiro filho, eles tinham uma tradição, a família tinha uma tradição, o primeiro filho tem o nome do avô. De São José é o dia 19 de março. Padroeiro do Ceará, o santo silencioso que passa discretamente pela Bíblia é homenageado. São José é o santo da obediência total, incondicional ao plano de Deus. Ele fala muito pelo silêncio, ele fala muito pelas atitudes, ele fala muito pela submissão àquilo que Deus revela. Na comunidade do Monte Castelo, o louvor a São José, chamado de operário e trabalhador, tem sido passado de geração para geração. Comecei a entrar para a comunidade a partir da minha mãe, que desde o tempo que ela veio morar aqui, que ela se engajou e tal, eu desde pequena ia para a igreja com ela e comecei a vir para cá, tanto é que a comunidade tem a minha idade. E a devoção ao pai adotivo de Jesus, que virou santo, não está restrita apenas às pequenas comunidades. As igrejas e até mesmo a Catedral Metropolitana de Fortaleza ficaram assim, lotadas. Achei ele muito santo, né? Muito santo. Geralmente a gente consegue as graças que pede para ele, né? E nesta terra de tantos Josés, a programação da Catedral Metropolitana de Fortaleza não poderia deixar de homenagear o santo. Missa dos enfermos, missa dos Josés, missa das famílias e, ao final da tarde, uma procissão. Nós temos a procissão de São José, que vamos andar pelas principais ruas do centro da cidade e, ao voltar, haverá o solene encerramento da festa, presidido por nosso arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Agora vamos a outras notícias de hoje, nas nossas imagens do dia. Continuam os trabalhos de busca por vítimas das enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Até por volta das 4 da tarde de hoje, o número de mortos era de 24, dentre eles 3 crianças. Já são mais de 1.400 pessoas desabrigadas. O ex-presidente Lula presenteou o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, com uma camisa da seleção brasileira. Eles participaram de um evento organizado pela revista The Economist na última parada da viagem de Lula à África. Confusão durante uma reintegração de posse na estrada de Maracaípe, em Ipojuca, no Pernambuco. O batalhão de choque foi acionado e algumas pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas resistiram à investida da polícia e acabaram sendo reprimidas. Uma rara cobra albina de 2 cabeças na Califórnia está em exibição no zoológico de Moscou, na Rússia. A chance de ocorrência dessa espécime é de 1 em 1 milhão e, segundo especialistas, esta cobra não costuma sobreviver fora da selva. Outro momento da missa inaugural do Papa Francisco no Vaticano, a presidente Dilma Rousseff foi fotografada cumprimentando um bispo lá na Praça São Pedro. E em homenagem ao Papa Francisco também, a bandeira do Vaticano foi hasteada em frente ao obelisco de Buenos Aires, na Argentina. E nós ficamos por aqui neste dia de São José. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. União Brasil, informação além da notícia.